Vamos à nossa revisão, lembrando que é muito importante você dominar o emprego do acento grave, indicativo da crase, porque ele será a questão certa na sua prova. Então vamos à resolução da questão que nos foi enviada e sobre a qual há uma sugestão, há um pedido de que a expliquemos. O emprego do sinal indicativo da crase, lembrando que sinal indicativo da crase é aquele acento inclinado para a esquerda. Acento inclinado para a esquerda é o acento grave. Ele é quem é o sinal indicativo da crase. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, lembrando que crase é um fenômeno fonético, que em prova significa que nós temos a presença de dois as, onde geralmente o primeiro deles é preposição e o segundo é o artigo a. Este é o principal caso de acento grave, Então lembrando que crase é um aspecto fonético e não um aspecto grave. Crase quando nós pronunciamos dois as como sendo um único a. Para representá-lo, nós usamos o acento grave. A modificação ambiental sem limites levou à formação de uma paisagem árida ou até de um deserto propriamente dito. Quando aparecer uma questão semelhante, emprego do acento grave sobre o A, você coloca aqui sobre o A os dois as e verifica se eles existem. A condição básica é que o termo regente, que geralmente é um verbo, pode ser um verbo, um adjetivo, um substantivo que é indicação, um adjetivo que exigem a preposição a, e um termo regido, que é uma palavra substantiva feminina, que exige artigo a. Quem leva a, nós temos a ocorrência do primeiro a, e observe que a palavra formação exige artigo a. Para saber se realmente ela exige artigo a, você forma uma frase a partir dela, tomando esta palavra como sujeito. Então você diz, por exemplo, que a formação de uma paisagem é importante. A formação da paisagem de uma paisagem é importante. Observe que ocorreu a presença de um segundo a artigo. Termo regente exigiu preposição a, termo regido exigiu artigo a. Então a alternativa correta para essa questão já é a alternativa A. Vamos à alternativa B. A principal consequência apontada pelos estudiosos a favor do consumo consciente da água é a preservação da espécie humana. Observa que você marca o termo regente, marca o termo regido, mas já de antemão verifique se o termo regido, se o substantivo, olha, a condição mínima é que esse substantivo seja feminino, porque se ele não for feminino, ele não vai admitir artigo a. Então, por favor, não é substantivo feminino, então não há acento grave, ele é proibido porque não ocorre o fenômeno da crase. A alternativa C, o direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos para a manutenção das áreas verdes e das condições climáticas ideais. Observe um detalhe. O que é garantido, o termo regente, o que é garantido, olha, é garantido a, nós temos a ocorrência de um primeiro a, o termo regente exige preposição a. Só que observe que a palavra todos, ela é uma palavra masculina, ela não é uma palavra feminina. Então, se não há palavra feminina como termo regido, não pode haver acento grave. O acento grave é proibido porque não há ocorrência de dois as, não há ocorrência de crase. A alternativa D, os cientistas buscam várias soluções para os problemas ambientais. A começar, observe sempre o termo regido, no caso a palavra que vem após o A. Observe que começar é verbo. Verbo não admite artigo a. As palavras que admitem artigo a são palavras substantivas e femininas. Então, se a palavra não é uma palavra substantiva, no caso ela é um verbo, e não é uma palavra feminina, não há artigo a, consequentemente, somente o termo regente exigiria preposição a.
Depois nós vamos falar também, não é, da presença das locuções adverbiais femininas. Alternativa E. Os rios que desaparecem em períodos de estiagem passam a ter. Observe novamente, ter é verbo, olha, ter é verbo. Este termo que vem após o A, ele não é uma palavra feminina, ele é um verbo. Não é uma palavra substantiva feminina, se não há palavra substantiva feminina e não há termo regente exigindo preposição a, então não há acento grave. No caso, o termo regido é um outro verbo, olha, ele é um outro verbo, não é palavra feminina. Então, a alternativa correta para essa questão, a alternativa A, lembrando, dois casos de acento grave. Quando você tem uma locução adverbial feminina, depois nós veremos as locuções adverbiais femininas. Agora, lembra, na hora da sua prova vai haver uma questão semelhante. Verificar sempre se o termo regente, olha que é esse verbo, é um verbo, um adjetivo ou uma palavra substantiva indicando ação, que exigissem preposição a, e uma palavra feminina, palavra substantiva feminina, exigindo artigo a. Este é o caso obrigatório do acento grave. Em outro momento, nós estudaremos a presença de aquele, aquela e aquilo, e a presença também de locuções adverbiais femininas. Estude acento grave, emprego do acento grave, porque é questão certa na sua próxima prova. Até o nosso próximo encontro. Emprego do acento grave. Indicativo da crase.